A Disney, ela esconde um segredinho no filme do Tarzan. Ela usa técnicas de cinema e de psicologia para manipular a sua mente e te prender no filme. E você pode usar esse mesmo segredo, essas mesmas técnicas em várias áreas do seu dia a dia para obter sucesso. Fica comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Bora lá! Fala galera, se você não me conhece, meu nome é Vitor Cucolo, eu sou estudante de psicologia e eu vou trazer essa reflexão aqui hoje pra gente, mas vamos lembrar antes do que se trata o filme do Tarzan. A história de Tarzan se baseia em um bebê órfão que é achado por um bando de gorilas e ao crescer, se desenvolver, ele percebe que não se encaixa, não se sente adequado para aquele ambiente. E quando chega na sua vida de adulto jovem, descobre um grupo de cientistas que pesquisa macacos gorilas, percebendo que tem muito mais em comum com essas pessoas humanas do que com sua família. E aí ele entra num conflito, numa crise existencial de se achar muito parecido com os humanos fisicamente e talvez descobrir a sua existência, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar a sua família que o criou. Bom, por si só o enredo já é cativante, mas só isso não basta. Ele tem que ir além, tem que promover algo a mais. Tem que fazer o público das crianças e também dos adultos, porque são os adultos que levam as crianças ao cinema, a prestarem mais atenção, a ficarem presos ali na tela. E a Disney da década de 90 sabe fazer isso muito bem. Ela sabe então que não precisa atrair somente as crianças, que ela precisa atrair o público de todas as idades. Isso vai gerar muito mais engajamento para o seu filme, fazendo ele alcançar um sucesso muito maior. Para isso, ela usa um truque muito simples, um truque que é muito eficiente e naquela época ninguém usava praticamente. Ela precisa conectar o público que está assistindo com os personagens do filme. Então os espectadores precisam rir, chorar e sofrer com os personagens, mesmo que eles não sejam reais. E é aí que está o desafio. E para que a Disney conseguisse fazer isso com maestria, ela usou a empatia. Essa foi a emoção escolhida para que fizesse criar vínculo com os personagens que não são reais e ainda assim são desenhos animados. Tá bom, mas o que é a empatia afinal? Para o psicólogo britânico Titchener, empatia é a tendência natural das pessoas se sentirem dentro das situações e das emoções que imaginam. Já para o psicólogo Allport, a empatia é a transposição imaginativa de si mesmo para dentro do pensamento, sentimento e ação do outro. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que a Disney quis que você sentisse isso, que você sentisse empatia pelos personagens, que você se colocasse no lugar deles, principalmente no protagonista e nos gorilas, que é o que permeia boa parte da história. E agora talvez uma pergunta que você nem tivesse imaginado: será que a gente sente empatia pelos animais também, não somente pelos humanos? E a resposta é sim, a gente tem a capacidade de sentir empatia por tudo que é ser vivo. E é por isso que os memes de doguinho e gatinho fazem tanto sucesso na internet. A gente vê parte de nós neles, e isso é empatia. Apesar disso, a Disney quis fortalecer um pouquinho mais essa situação, essa emoção de empatia. Deixar mais próximo do real para estabelecer uma conexão mais forte entre quem está assistindo e o filme que está sendo exibido. Logo no início do filme, as primeiras cenas já mostram um clima de tensão no ar. Tem um barco pegando fogo, uma família salvando um bebê e além disso, ela intercala as cenas com um bando de gorilas felizes com seu filhote. E à medida que a cena vai avançando, os pais de Tarzan vão ficando numa situação melhor. Eles conseguem resgatar o filho, constroem uma moradia na selva, enquanto a família de gorilas vai ficando numa situação pior. Eles estão brincando com o filhote e em algum momento a situação declina para que eles percam seu filhote para um leopardo. Tudo isso com uma trilha sonora cadenciada, que segue o ritmo das cenas. Essa primeira cena constrói a antítese de base do filme. Antíteses são as inversões, os lados opostos que a narrativa constrói. Então, ao mesmo tempo que você torce para a recuperação da família do Tarzan, você sofre pela perda do filhote dos gorilas. Isso porque quando as cenas estavam intercaladas, você atribui as mesmas sensações e emoções humanas para as cenas do gorila, que passam a ter o mesmo peso sentimental para quem assiste. Mas não para só aí não. Assim como eu já falei da empatia, tudo isso está relacionado a ela. Só que tem mais um problema. Os seres humanos e os animais que aparecem no filme não são reais. Além deles não serem reais, eles são animações. E aí, como que a gente pode sentir empatia por algo que nem existe? Tudo está na forma que a Disney te faz relacionar todos esses aspectos com o mundo real. Ela precisa que você acredite que aqueles personagens são reais. Ela te faz entrar naquele mundo. E nada melhor do que isso através das emoções. Por isso,
Essas cenas iniciais focam muito nas expressões faciais dos personagens. Por eles serem desenhos animados, eles precisam transmitir veracidade naquilo. Então, as expressões faciais são usadas como recurso para te fazer acreditar que eles têm uma alma, que eles são reais, que eles têm uma história anterior. As animações 2D, elas não focam tanto nas expressões faciais. Historicamente falando, você pode pegar desenhos antigos da Disney, como Pato Donald, Mickey, foca muito mais nas ações do que realmente nas expressões faciais, apesar de existirem e serem um pouco exageradas. Mas Tarzan quebra isso. Ele é desenhado em 2D, porém colocado numa tecnologia nova da Disney naquela época que transformam vários elementos em 3D. Então essas cenas iniciais focam bastante no rosto dos personagens, com expressões faciais bem marcadas, bem delineadas, para que a gente consiga traçar um paralelo entre os personagens humanos e os personagens animais. Isso faz com que pareça que as expressões humanas, os traçados de linhas humanas, estejam também nos traçados dos animais, ainda mais eles sendo primatas, que contribuem muito para a nossa associação. Tudo isso que eu falei aqui nada mais são do que técnicas que a Disney usa para te persuadir, manipular e te seduzir durante as animações. Como eu disse, ela fazia muito bem isso na década de 90. E você pode usar essas mesmas técnicas para persuadir as pessoas no seu dia a dia de uma maneira boa, é claro. Tudo isso para que você tenha uma maior credibilidade quando estiver falando em uma reunião com seus amigos, que as pessoas te escutem mais e até te ajudar numa possível conquista. Basta que você coloque vida na sua fala, que seja o mais sincero possível nas suas emoções. Só para você ter uma noção, as pessoas que geralmente a gente mais gosta e fazem sucesso na internet, elas usam essas táticas, talvez até meio inconsciente, sem perceber, mas elas colocam vida na fala, emoções enquanto estão falando ou reagindo a alguma coisa. Isso faz toda a diferença e é sem dúvida a arma mais poderosa que você pode usar para conquistar um público. Só para você ter uma ideia, essa pequena análise foi feita em cima somente dos primeiros 5 minutos de filme do Tarzan, e ele tem mais ou menos 1h30. Imagina quantas outras técnicas a Disney não usou de psicologia e de cinematografia que você pode aplicar na sua vida também. Então, se você gostou, se divertiu e foi um momento lúdico para você, deixa aí nos comentários que eu posso destrinchar mais dentro desse filme e você ter uma noção de quais são essas técnicas que a Disney usa. Beijos e abraços para todos, até o próximo vídeo e tchau!